Para o nosso próximo painel, temos como moderador Jimmy Amora, da agência Infra. Com o tema Inovações Regulatórias e o Regulamento de Concessões Rodoviárias. Convido inicialmente a compor o painel o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, Edson Silveira. Convido também o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali Rodrigues. Rafael iniciou sua carreira como engenheiro civil na iniciativa privada em 2004. Já no setor público, sua atuação começou no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em 2012. Em seguida, foi para o Ministério dos Transportes, onde exerceu diversas funções no período entre 2013 a 2020. Já no Ministério da Infraestrutura, exerceu o cargo de gerente de projetos da Assessoria Especial de Assuntos Institucionais e Internacionais. Na Casa Civil da Presidência da República, no período de 2020 a 2021, exerceu o cargo de subchefe adjunto de infraestrutura da Subchefia de Articulação e Monitoramento, e também o cargo de subchefe adjunto executivo da Subchefia de Articulação e Monitoramento. Foi indicado e sabatinado para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e, em seguida, nomeado em 19 de julho de 2021. Tomou posse na diretoria-geral em 21 de julho do último ano, com mandato até o dia 19 de fevereiro de 2025. Esse é Rafael Vitali Rodrigues. Convido agora a sócia-diretora da Queiroz Maluf Advogados, Letícia Queiroz de Andrade. Sócia fundadora do escritório Queiroz Maluf Sociedade de Advogados, doutora em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Reconhecida como uma das principais advogadas do Brasil em direito público pelo guia Chambers and Partners Latin America, indicada pela Latin American Corporate Counsel Association como referência no Brasil na área de direito administrativo, eleita pela Análise Advocacia como uma das advogadas mais admiradas em direito público. E convido para completar o time, diretor-presidente da Arteris S.A., Sérgio Garcia. Ele é engenheiro naval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrado em Engenharia de Produção, com foco em Logística e Estratégia Empresarial. Vasta experiência na área de logística, tendo trabalhado por 13 anos no Grupo Wilson Sons. Entre 2014 e 2018, atuou como sócio e diretor executivo da Liga Logística Oil & Gas. Desde 2018, está na Arteris, na qual já exerceu a função de diretor-presidente de concessões federais, diretor executivo de operações e, desde abril de 2021, diretor-presidente. Também é membro suplente do Conselho de Administração da Santos Brasil. Senhoras e senhores, com a condução dos trabalhos, Jimmy Amora. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite da ABCR para estar aqui mediando os talk shows. Esse primeiro talk show é sobre inovações regulatórias e o regulamento de concessões rodoviárias, né? Já foram apresentados aqui os palestrantes, e aí eu peço, nós temos um tempo de 40 minutos para essa palestra, então vou pedir a todos para que sejam muito diretos e concisos aí nos questionamentos. O público tem a informação de que pode encaminhar perguntas pelo aplicativo, então, por favor, o façam e nós vamos selecionar aqui na medida do possível para responder a esses questionamentos. E aí eu quero já passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam falar um pouco sobre as evoluções, né, a política de inovação na regulação do setor de concessões rodoviárias tem sido assim, um marco nos últimos anos, tanto da agência como do Ministério. E aí eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, abrindo esse nosso painel, que benefícios que vocês acreditam que isso pode trazer, tanto para os usuários das rodovias, como também para o sistema de concessões. Eu vou dar a palavra para a Letícia, por uma questão, né, de
cortesia e gentileza, e depois vocês vão se revezando. Eu vou passar o microfone para vocês aqui. Letícia, por favor. Obrigada, Jimmy. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria saudar aí meus colegas de talk show. É uma satisfação estar aqui com pessoas que conhecem tanto aí o setor, a regulação, né, na teoria e na prática, né, que vivenciam essa regulação. Mas, indo diretamente à resposta, Jimmy, como que as inovações... A gente tem uma série de inovações que estão sendo praticadas, aí, sobretudo depois da modelagem da BR-153. Eu citaria aí como uma inovação que beneficia o sistema e os usuários também, porque os usuários são beneficiados quando temos contratos equilibrados e que conseguem seguir adiante. E aí eu diria, acho que o grande destaque das inovações, que é até um legado curioso, que talvez tenha começado uma discussão que a Covid, né, nos herdou, mas que a ANTT já caminhava nesse sentido, de ter nos contratos matrizes de risco mais equilibradas e realistas, menos binárias, naquele sentido de esse risco é seu, esse risco é meu, procurando ali fazer um compartilhamento de uma série de riscos que antes eram tidos como impensáveis no setor, e também matrizes de risco mais particularizadas para cada projeto. Então, dentro disso, começou a ter, a gente tem contratos agora que fazem o compartilhamento do risco de demanda, inclusive por meio do sistema de bandas, que foi a última metodologia adotada, um compartilhamento na 381, por exemplo, do risco de insumos. Agora, voltando na Rio Valadares, o teto das desapropriações, que é também um mecanismo de compartilhamento, a concessionária assume até um determinado teto, depois ela passa a ser reequilibrada. Também na Rio Valadares, esse teto foi estendido para as desocupações também, que eu acho até que é um risco que eu acho mais difícil de mapear do que as desapropriações. As desapropriações, pelo menos, seguem um processo mais claro. Nas desocupações, o céu é o limite, né? E também alguns projetos, já aqui na 381, compartilhamento do risco geológico, que é um risco também muito sensível e que nem sempre gerenciável. Tem uma parte gerenciável e outra que não, né? Algo que eu acho que vale avançar aí de matriz é um pouco a gente pensar na questão do risco ambiental, que é um risco relevante, né, na ideia de procurar algum compartilhamento também dentro das condicionantes ambientais, porque eu acho que isso torna o contrato mais equilibrado. Então, eu diria que esse é o destaque, mas aí só para citar mais um de inovação que beneficia o usuário e o programa como um todo, algumas medidas relacionadas ao financiamento. Tem uma discussão agora que está sendo conduzida pelo MINFRA, né, já com a ANTT também envolvida, sobre o acordo tripartite, tentando estabelecer mecanismos que, de fato, incentivem a celebração desse acordo. A ideia de trazer para dentro dos contratos a transparência de informação aí na relação financiador, concessionária e concedente, e também a ideia de respeito ao interesse do credor na extinção dos contratos, né? Então, tentar colocar os credores numa prioridade aí de recebimento da indenização é algo que beneficia o usuário também. E daí, por fim, para você não falar demais aqui, eu diria que o uso de tecnologia é importante de vir para as nossas rodovias, com destaque do free flow, que eu acho que é, de fato, uma inovação que pode revolucionar aí o setor, porque mexe na base de pagantes, que é um problema muito sério de rodovias, e, com isso, muda a viabilidade dos projetos, muda o sentimento de equidade tarifária para o usuário, que começa a ter uma tarifa mais correspondente ao que ele corre, e uma série de benefícios aí que o Free Flow tem. Então, é claro, a gente precisa avançar muito ainda na regulamentação, falta uma parte relevante, mas eu acho que já é algo bem positivo aí para o usuário também. Boa tarde, né, a todos, aos amigos aqui, palestrantes do talk show, né, Jimmy. Bom, acho que a Letícia já foi bem completa aí na abordagem dela, e o que precisa ficar claro é que a gente procurou evoluir conforme a curva de aprendizado fazia a gente entender o que foi acerto e o que foi erro em cada uma das etapas, né, que a gente passou. Todo mundo sabe
São 4 etapas dentro do programa de concessões rodoviárias federais, e a cada nova etapa teve avanços significativos, no sentido de dar o incentivo e o enforcement correto para o desenvolvimento dos contratos, né? Eu acho que um desafio muito grande, mais recentemente, a partir do momento que a gente avança sobre eixos logísticos que não são mais aqueles principais, né, do país, a viabilidade econômica dos projetos começa a ficar um pouco mais complexa, né, de se atingir, e aí você precisa entrar com mais criatividade, a matriz de risco começa a ser melhor dividida entre o poder concedente e o concessionário, na tentativa de atrair investimentos, que eu acho que sem a concessão por si só é uma parceria público-privada, e é por isso que nós realizamos elas, né, para trazer o investimento privado. Porém, a gente tem que fazer isso com equilíbrio, porque não é apenas o interesse privado do investidor que prevalece, tem todo o interesse público naquilo que é a entrega, né, dos produtos ou dos serviços que são da concessão. E aí que está a dificuldade toda, né? Até onde o usuário consegue suportar tarifas para abranger todos os investimentos que estão sendo previstos, e aí toda a complexidade de se estruturar novos projetos. Por isso que, muitas vezes, há uma certa frustração no sentido do cronograma que vem sendo colocado, porque os interesses são diversos, tem o interesse federal, tem os interesses subnacionais, de governadores e prefeitos. Então, é uma tarefa sempre complicada de você ir evoluindo com os mecanismos, porque, muitas vezes, quando se cria uma regra, você também tem sempre o efeito contrário dela, né? O que você precisa também olhar e sempre mitigar. Então, acho que é uma curva de aprendizado constante, que a gente vem trilhando aqui. Nunca deixamos de ter o amplo diálogo com a sociedade nos instrumentos de participação e controle social, que para nós, na agência, é muito importante, porque é dali que vem toda a legitimidade de cada mecanismo, de cada evolução que a gente fez. E aí depois a gente vai entrar em outros detalhes ao longo do talk show, que a gente detalha melhor uma das revoluções que nós estamos desenvolvendo na agência, que é a revolução regulatória por meio do RCR. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando aí as concessionárias, em particular a Artéris. Bom, eu acho que a gente, em termos de evolução, eu colocaria de duas maneiras. Uma, os contratos novos que estão entrando aí, a gente vê claramente as iniciativas de aumentar a discussão com o setor privado, de se aproximar das empresas e de trazer esse conhecimento e essa experiência para dentro da regulação e da discussão das concessões. Isso a concessão rodoviária, para mim, é uma coisa, até a nível pessoal, assim, eu acho muito diferente você ter uma rodovia concedida. Eu mesmo falo com as minhas filhas, meus sobrinhos, eu sempre falo, tenta usar sempre a rodovia pedagiada, porque você vai ter uma manutenção, na média, melhor, você vai ter um atendimento, você vai ter serviço, você vai ter marco quilométrico, né? Se você quebra o carro num lugar, você sabe onde você está, né? Então, acho que incentivar o crescimento desse modelo é uma coisa importante para o país, para as pessoas, para a economia. Eu acho que a gente teve evoluções importantes, realmente, além da conversa, né, de melhorar o diálogo, né? A gente teve aí o processo de relicitação, que está andando, está evoluindo, estamos aprendendo com a evolução dele, mas é um marco bastante importante. Claro que tem coisa para fazer, mas ele também foi um marco muito importante. O próprio estabelecimento das regras para a realização dos TACs, né, relativo a penalidades, e isso também é uma evolução que eu considero muito importante. Outro fator que eu acho que ajudou bastante aí foi a celeridade que foi tratado o assunto da Covid, né, dos reequilíbrios, da definição da metodologia, pelo menos. O RCR é uma iniciativa legal, a gente vai falar mais depois dele, acho que tem aí bastante coisa ainda a ser feita. Agora, fora isso, eu acho que tem algumas questões que valem a gente gastar um pouco mais de energia nelas. Uma delas é a questão de segurança, né? Eu acho que a gente já mostrou resultados hoje no vídeo, quem teve a oportunidade de ver, a redução drástica de acidentes que houve com o modelo de concessão e com os trabalhos que são feitos. Mas a gente tem um limite que cada parte pode fazer individualmente. Eu acho que existe um trabalho conjunto das partes. Eu tenho trazido isso para o Vitália, a gente tem conversado sobre isso, já conversamos no Ministério também.
Mas esse eu acho que talvez seja a principal missão das concessionárias, sabe? Reduzir a quantidade de gente que morre, que se acidenta. Então, acho que aqui é uma agenda que a gente pode também melhorar. E aí, um pouco na linha do que a Letícia falou da tecnologia, eu também acho que tem um espaço muito grande para a gente colocar mais tecnologia nos nossos trechos, sabe? E isso vai até um pouco contra esse modelo de quinquenais, ou até uma frequência menor, como se tem discutido, porque a tecnologia é muito rápida. Então, tem coisa que a gente pode botar amanhã na rodovia, e que depois da manhã vai aparecer outra. E acho que também tem um espaço aí para a gente colocar mais tecnologia para dentro. E, por último, eu diria que a celeridade nos processos internos lá, de discussão de reequilíbrios, ou até de fatos, porque no caso do Covid foi rápido, mas a gente tem várias outras variáveis que foram discutidas aqui, por exemplo, o incremento de preços de insumos. Eu acho que e nos próprios reequilíbrios, né, dos contratos, porque desequilíbrios acontecem ao longo de 30 anos de concessão, 25, vão acontecer coisas que não estavam esperadas. E a gente precisa ter velocidade para que essas coisas aconteçam de uma forma rápida e não desequilibre, às vezes, de uma forma que você não consegue mais voltar atrás depois. Mas acho que meu recado principal é esse. Bem, eu, em primeiro lugar, agradeço pelo convite. É sempre muito bom falar desse assunto e agradeço aqui, em nome do Ministério da Economia, a oportunidade da gente estar aqui. Eu acredito que quando você tem a oportunidade de melhorar os contratos antes da licitação, a oportunidade de você prevenir esses problemas ela é muito maior. Veja, por exemplo, a lei das relicitações, né? Ela é um remédio. É um remédio, eu até diria, amargo, na medida em que você tem um rompimento no meio do caminho dos contratos. Isso não é desejável. E eu acho que a doutora Letícia falou muito bem acho que a melhor forma de prevenir esse tipo de problema é trabalhar justamente na matriz de riscos. Deixar riscos mais bem alocados, não precisa ser preto no branco, pode ser compartilhado. Aí a gente nem combinou, mas eu vou falar daqui a pouco justamente do compartilhamento do risco de demanda. Você definir de forma clara os riscos, aliás, todas as obrigações contratuais, e ter soluções individuais também para cada contrato, que vão dar uma segurança maior, não só segurança jurídica, mas também um equilíbrio econômico-financeiro maior durante o contrato, para justamente evitar as dificuldades aí no decorrer do contrato. Então, eu acho que tem sido feitos diversos aprimoramentos. Desde 2015 para cá, a gente já vê diversas inovações contratuais que melhoram. O aprendizado das primeiras concessões tem sido muito importante também. E eu acredito que a gente ainda tem oportunidades para amadurecer mais. E esse evento aqui, inclusive, acredito que contribui para isso. Obrigado. Eu agora vou fazer uma pergunta individual para cada um, e aí eu vou começar com o Rafael, para que ele possa explicar ao público o que é o RCR, né? Como é que vocês estão implementando ele dentro da agência e como é que ele vai atuar nos contratos existentes e nos futuros contratos que a agência vai assinar. Bom, então, o RCR, nosso Regulamento de Concessões Rodoviárias, é um projeto, né, um grande projeto, que foi concebido dentro da agência justamente para buscar consolidar todas essas inovações que vêm sendo realizadas em diversas etapas e que estão presentes individualmente nos contratos e consolidar todas as melhores práticas num único instrumento que possa servir de referência, né, para melhorar a governança e a gestão contratual de todos os contratos. Então, as regras gerais e as grandes diretrizes, as grandes premissas, elas vão estar expressas no regulamento de concessões rodoviárias, que é dividido em 5 capítulos, né? E as cláusulas mais individualizadas ou particulares de cada contrato ficaria dentro do contrato. Isso permitiria justamente ter a flexibilidade, por exemplo, para uma evolução tecnológica, de você conseguir adequar o contrato à realidade tecnológica, como foi colocado aqui, e outros aspectos de tudo que pode acontecer. Por exemplo, abrir espaço para ter para não ser tão preto no branco, como foi colocado pelo Edson, mas ter uma condição mais, um espaço mais negocial entre as partes, né, o poder concedente, a NTT e a concessionária,
30 anos de contrato, muita coisa acontece e é inevitável que você precise ter um espaço, mas que também tem um limite. Então, o regulamento vem com esse objetivo, né? Hoje ele já está bem avançado no sentido de que dos 5 etapas, né, os 5 cadernos, vamos dizer assim, o primeiro que trata de aspectos gerais já foi aprovado, inclusive pela diretoria. O segundo, que trata de bens, obras e serviços, já está em deliberação pela diretoria, relatoria do diretor Luciano Lourenço. E as discussões em cima do terceiro caderno já está começando as reuniões participativas, que trata da gestão contratual, talvez esse seja o mais relevante aí do ponto de vista da relação ANTT e concessionária, que trata dos reequilíbrios, etc. Depois, já em material de preparação, né, para que seja levantado as reuniões de participação, controle social, reuniões participativas, dos outros 2, que são de penalidades e de encerramento contratual. Aí sim vai levar em conta toda a questão da relicitação, etc. Então, é um movimento bastante ousado da agência e que, no final das contas, vai trazer esse novo regramento que vai dar as diretrizes para os próximos contratos, para que os próximos contratos sejam, de certa forma, mais simples e mais flexíveis. Porém, nós temos todos os contratos que estão aí já, são 24 contratos que hoje tem a NTT. É bem verdade que 4 já estão com termo de aditivo para relicitação assinados, e tem pelo menos mais 3 em discussão para que assine essa relicitação, mas, de alguma maneira, eles poderem também se beneficiar do RCR. Então, o RCR, a princípio, ele vai ser um documento por adesão das atuais concessionárias, que vão poder se beneficiar de todas as inovações que foram realizadas ao longo das concessões, né, sempre lembrando que cada evolução que a gente faz tem seus efeitos colaterais que precisam ser mitigados, e aí a adesão, acho que está uma discussão ainda se ela vai poder ser pontual ou completa, e aí eu acho que vai fazer parte até da hora de aprovar todo o regulamento, se vai poder mesmo ir em partes ou completa, né, para o caderno. Eu entendo que talvez o melhor caminho seja o completo, porque... Quando você fala em completo, seria aderir aos 5 regulamentos, isso, e não somente a um ou outro. Embora a gente já tenha se utilizado de todos o desenvolvimento que é feito com o regulamento das concessões rodoviárias para dar diretrizes para tudo que já vem sendo desenvolvido atualmente, para novos contratos e para até mesmo algumas soluções de conflitos dentro dos contratos atuais. Então, é um documento que vem de maneira revolucionária, justamente para que a gente tenha condição de assumir todos os próximos projetos que vão vir dentro da evolução do portfólio de rodovias concedidas, como foi dito até na abertura, destacado até pelo Marco Aurélio. Na NTT, nós vamos passar de 13 mil para 20 mil em 3 anos. Então, é um esforço bastante grande. Se a gente tiver uma complexidade muito grande para fazer a gestão contratual, a gente pode não estar pronto para responder no tempo, como foi colocado também pelo Sérgio, o tempo que o contrato, que o usuário, né, que o investidor precisa para cada situação que se coloca. Então, o regulamento é isso, é uma uniformização de regras, buscando simplificar a gestão contratual e dar maior assertividade na gestão da agência. Eu vou passar para a Letícia, porque ela é mestre em resolver problemas e conflitos muito complicados e difíceis, e aí talvez ela possa, né, falar um pouco sobre como é que você está vendo o caminho do RCR, né, que ele está tomando, para que possa ter essa conciliação e as empresas que já estão operando possam aderir a essa nova modalidade. Olha, Jimmy, eu acho essa ideia do RCR muito, muito interessante, de você ter ali uma regulação, né, realmente no âmbito ali de instrumentos que você possa mudar mais facilmente para dar essa flexibilidade. Acho que a previsão também de que as empresas possam aderir voluntariamente ao RCR vai muito bem, porque você vai tendo uma série de inovações, os contratos vão caminhando, então você ter a possibilidade de fazer uma atualização regulatória, acho que também é muito, muito feliz essa opção.
O que já me preocupa mais é a cláusula do RCR que fala que ele se aplica aos contratos já celebrados, independentemente de um pacto voluntário, nas hipóteses em que houver uma previsão de que tem um regulamento que vai disciplinar aquela matéria, e também nas hipóteses em que o contrato não discipline o tema, e não discipline o tema de modo diverso. É aí que eu acho que vem uma zona cinzenta que pode gerar aí bastante conflito, realmente, porque, ainda que os contratos tenham, né, uma abertura para um regulamento, a pessoa que participou da licitação, quando licitou, tinha em mente uma determinada regulação. E, a depender do caráter da regulação, e só para dar um exemplo, que até discutíamos ali na sala, né, Sérgio, o tema das penalidades. É um tema relevante para fins da equação econômico-financeira, diferente de um tema que seja mais procedimental e que não cause ali uma perturbação no contrato. Então, você ter uma disciplina totalmente nova e que se impõe a contratos já celebrados, independentemente de uma adesão voluntária, eu acho que é um tema que é um foco gerador de possível conflito, né? E também essa questão da não disciplina de um determinado tema. Isso a gente também discutia ali, né? Às vezes, a não disciplina de um determinado tema, ele não estar disciplinado no contrato, é uma opção regulatória contratual, né? Vou dar aqui um exemplo. A gente tem aí esses contratos. Eu sou super favorável a uma política de partes relacionadas transparente, que seja favorável à concessão, mas você tem contratos ali de uma geração em que o tema não era tratado e, pelo próprio perfil do contrato, do modo como ele era, é de se questionar. Será que o não tratamento já implica que você trata uma política que é totalmente alheia àquelas práticas contratuais que já vêm se desenvolvendo ao longo de 15 anos? Será que aquela matéria não está disciplinada? Por exemplo, o free flow não está disciplinado em nenhum contrato. Como é que fica isso? Ele entra porque o tema não está disciplinado? Então, é essa conversa não voluntária. Quando é voluntário, o combinado, né, não sai caro. Quando é voluntária, é um cenário. Quando não é, aí é que realmente precisa tomar um certo cuidado para que uma ideia boa, uma iniciativa tão valorosa como essa, de consolidar essas várias mudanças num mesmo instrumento, né, composto de 5 etapas, acabe não gerando aí um conflito com o cenário que já se tem. Eu sei que a agência busca uma simetria regulatória, é um objetivo compreensível, mas também é verdade que os contratos têm uma lógica contratual diferente, têm tempos diferentes, né, têm estruturas diferentes. Então, tomar um pouco de cuidado, que é um cuidado que eu acho que a legislação tem muito, de você não fazer, a própria NTT também tem esse cuidado, de você não fazer uma colcha de retalhos. Entrar num contrato que tem uma lógica, mecanismos que são baseados numa lógica já diferenciada. Então, sobre esse tema, eu disse para o Depois a gente segue, porque eu vou pedir ao Sérgio para que ele possa falar um pouco sobre como que as empresas estão participando, né, dessa elaboração do RCR, né, e quais os pontos de atenção. E aí queria pessoalmente elogiar a agência pela forma transparente como vem fazendo e com muito diálogo. Isso tem sido feito, né? A gente acompanha na agência Infra várias reuniões abertas em que os setores diferentes são chamados para opinar e para colaborar com a elaboração dos documentos que depois vão ser analisados pela diretoria. Mas acho que o Sérgio pode falar, então, pelo setor privado. Bom, o RCR, na verdade, a questão regulatória é um dos pilares, né, do processo decisório de investimento, né? A gente tem a questão do CAPEX, que é uma questão que eu acho que também precisa ser tratada, atualizada. A gente viu o esforço aí de atualização do ciclo, mas ainda tem espaço, tem muita coisa que o projeto vem com valores de CAPEX totalmente distintos daqueles que a gente, quando vai avaliar, enxerga. Então, esse é um pilar. O outro, a taxa, né? A gente
Eu estava comentando também hoje mais cedo, a gente, no caso nosso da Artéries, a gente está competindo, antes de eu competir aqui na licitação, eu estou competindo com Porto Rico, com a Grécia, com, sei lá, Catar, né? E Europa, México. Então, essa briga, primeiro eu tenho que ganhar essa briga deles. E eu ganho essa briga com bons projetos, que eu acho que a proximidade da agência com as concessionárias está trazendo essa possibilidade. Ganho com um CAPEX aderente, né, que eu não vou fazer uma conta para um CAPEX e quando chegar lá é outro. Quer dizer, na verdade, o Estado faz a conta com o CAPEX, a minha conta é outra. E uma taxa de retorno que contemple a absorção desses riscos, né? Na verdade, o que conta não é a taxa, é a relação da taxa com o risco. E o terceiro pilar é o pilar regulatório, né? Eu acho que é a estabilidade regulatória, né? A confiança que o investidor vai ter de que a regulação suporta adequadamente aquele contrato de 30 anos, etc. Eu acho, então, nesse sentido, a iniciativa do RCR muito positiva, né? Aliás, só comentando sobre a aproximação da agência com as concessionárias, fazer um elogio para o Vitali dos passeios que ele faz, passeio não, que não é passeio, né, Vitali? Pelas concessionárias. Ele tem visitado todas, só nas nossas, de vez em quando ele baixa lá. Eu acho que isso tem muito valor, porque ele passa a conhecer o problema lá, vendo o que está acontecendo. Então, acho que isso tem muito valor. É que às vezes parece passeio porque é de sábado, é de domingo, né? Daí tem que colocar essa roupagem, senão o pessoal não acompanha. O pessoal gosta muito desses fins de semana com você. Mas enfim. Então, acho a iniciativa do RCR muito boa. A linha que me preocupa é um pouco essa que a Letícia comentou, né, da consensualidade, né, do termo, gostou do termo? A consensualidade, que aquilo está sendo discutido em consenso, e não uma imposição do outro lado, porque isso gera alterações, vamos dizer, na estrutura do contrato, ou nas premissas que foram consideradas para entrar na licitação. Algumas, sim, são coisas que vão elucidar questões dúbias, outras não, outras elas vão contra uma premissa que, no momento da licitação, não foi considerada, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é um cuidado muito importante a ser tomado, porque pode ser um tiro que sai pela culatra. A gente vai tentar melhorar, e a adesão é uma coisa, outra coisa é você ser imposto alguma coisa porque no contrato não era claro ou porque não existia, né? E essa não existência, essa não clareza foi assumida dentro do plano de negócio, né? Então, isso é um cuidado. E o segundo ponto, para mim, é a questão de escutar realmente. A gente tem participado, mas o que eu tenho visto e recebido de feedback ao longo dessas discussões é que tem muita coisa que é importante, pelo menos para a nossa etapa, né, o nosso contrato, que aliás, essa iniciativa legal, né, de a gente poder, não é a igualdade, mas a equidade, né? A gente dá um tratamento igual, mas não que todos os contratos precisem ser iguais. E respeitando essas características e escutando o que realmente é importante. Tem temas que são importantes, que não estão sendo incluídos, e isso tem nos trazido preocupação. Então, acho que essa discussão ainda está viva, né? Não é uma coisa encerrada, e, de fato, não é, o próprio Vitali falou. Particularmente nos contratos antigos, né? Os contratos novos eles já vêm com a quantidade de obra pela frente gigante. Então, a preocupação disso está lá na frente, mas ela vai chegar, né? Hoje, os contratos antigos, as obras já foram feitas, ou acabam de serem feitas, mas tem muita necessidade que acontece de intervenções, de obras, de investimento de todo tipo. E de novo, na questão do CAPEX, da taxa e dos valores que são calculados para fazer frente àquilo, a gente tem que trazer isso mais para dentro da realidade, porque, em algumas situações, essas diferenças entre o que a gente entende que aquele investimento vale e o que o Cicro calcula, inviabiliza, porque não é uma obra obrigatória, mas é uma obra que, de alguma forma, foi pedida por alguém, é importante, ou mudou o cenário daquela localidade e aquele precisa de investimento ali, e a gente não consegue fazer, porque o cálculo que a gente faz que aquilo custa, o orçamento que é aprovado não atinge, aí o que a gente faz? Não faz a obra. Então, no final, a gente acaba prejudicando o próprio usuário, o próprio cliente nosso, né, que é quem vai usar a rodovia. Então, essa, para mim, é uma outra preocupação grande que eu vejo agora nessa discussão
processo competitivo, e etc. Como é que isso vai ser feito? Porque existe um mercado de fato. Então, não adianta dizer, não, para você construir essa mesa, você vai gastar R$50. E eu falo, não, eu não consigo, porque só esse vidro custa 30, o pé custa mais 30, já deu 60. Então, mas o Cicro só paga 50. Então, tá bom, então eu não vou fazer a mesa. Eu acho que o mercado está aí, a gente tem que aproveitar o mercado, explorar o mercado, entender como é que ele se comporta e trazer a regra para dentro disso, né? Então, acho que essas são minhas principais considerações, Jimmy. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu vou passar para o Edson, para que ele possa também falar sobre como é que vocês estão acompanhando por lá, vendo o RCR, e que outras inovações regulatórias podem ser introduzidas aí nos contratos de parceria com o setor privado. Bem, a gente vem estudando diversos temas regulatórios nos últimos 3, 4 anos. São mais ou menos 10, 12 temas, e a gente vem se aprofundando, e eu queria destacar um deles em especial, que é o risco de demanda, talvez o principal risco aí das concessões rodoviárias. A gente soltou até uma nota técnica no início desse mês, em que a gente avalia qual o potencial, o compartilhamento de risco de demanda poderia ter na redução da tarifa. Qual é a nossa visão? A gente entende que, desde os anos 90, as concessões rodoviárias tiveram muita alocação de risco de demanda muito concentrada na concessionária. Até um pouco de forma preconceituosa, lá com a lei nos anos 90, que dizia que todos os riscos eram da concessionária. Claro, isso tem evoluído, o próprio gatilho de obras ele já é uma evolução nesse sentido, mas a gente fez, então, um estudo mais aprofundado para responder para a sociedade, para nós lá do Ministério da Economia, Tribunal de Contas, como o usuário poderia se beneficiar do compartilhamento do risco de demanda. E a gente usou, então, diversas ferramentas do mercado financeiro, por exemplo, o VaR, né, que é o Value at Risk, o CVaR, índice de Sharpe, o próprio valor presente líquido, desvio padrão do valor presente líquido, e com base em diversas ferramentas, a gente tentou apurar o que seria a redução tarifária em virtude de compartilhamento de risco de demanda. A gente testa algumas regras, regra por demanda, regra por desvio, um modelo híbrido e por aí vai. A gente encontra, em algumas das regras lá, a gente encontra potencial de redução de 8% a 22%, mais ou menos, na redução da tarifa. E a visão que a gente tem é que você consegue, por meio, por exemplo, se houver uma frustração de demanda, e tiver que ser dado à concessionária, que se possa fazer, por exemplo, um reequilíbrio econômico-financeiro a favor da concessionária, e esse reequilíbrio poderia, por exemplo, suprimir obras de ampliação de capacidade ou postergar obras de ampliação de capacidade. A gente entende que, se o tráfego frustrou, é um sinal de que aquela quantidade de obras talvez não seja mais necessária. Seria irracional até, e vem sendo irracional, eu diria, exigir da concessionária realizar aquelas obras, mas está no contrato, então, se está no contrato, tem que seguir. Então, o que a gente propõe é que, não, vamos botar um compartilhamento, se tiver uma frustração de demanda, a gente recalcula o equilíbrio econômico-financeiro, joga uma obra para frente, o usuário não vai sofrer por uma redução de obras, dado um cenário de baixa demanda. Por outro lado, se for um cenário otimista, se for um cenário de alta demanda, o usuário vai se beneficiar de um compartilhamento de risco de demanda que, por exemplo, faça reequilíbrio a favor do usuário, com ampliação das obras, antecipação das obras, e por aí vai. E por fim, a gente acredita, então, que isso vai trazer mais estabilidade, aquela estabilidade econômico-financeira ao contrato que a doutora Letícia mencionou no início, na medida em que vai se prevenir situações de uma concessionária quebrar, ou chegar perto disso e haver o interesse de devolução, vai se prevenir esse tipo de situação, se prevenir um processo de extinção antecipada e o usuário vai se beneficiar disso. E como é que isso está sendo trabalhado em relação a órgãos de controle, usuários que têm uma resistência maior a essa modelagem com maior compartilhamento de risco? Perfeito. É importante entender o nosso papel. A gente não lida com projetos específicos, a gente não lida a modelagem da BR-389, a gente trata lá
de modelos de concessão. Então, sugestões de modelos de concessão. E a gente abre as discussões para o Ministério da Infraestrutura, para a NTT. A gente já teve uma boa conversa com o Ministério da Infraestrutura. Tivemos uma boa conversa com os nossos colegas do Tesouro, porque quando se fala em compartilhamento de risco, o risco fiscal entra em cena e isso é importante lidar com isso também. E então, a nossa ideia é ampliar o debate, falar ainda com a NTT, com o BNDES, com o Tribunal de Contas, com associações de usuários, associações de concessionários, para que a gente chegue num consenso. A gente simplesmente, a nossa nota técnica, a conclusão dela é recomendar abrir uma discussão em torno do assunto. E assim a gente acredita que é possível sim construir um convencimento, um consenso, eu diria, há espaço sim para uma maior eficiência contratual, para uma maior racionalidade na alocação dos riscos da matriz de risco da concessão, e isso vai, a tendência é que isso, havendo um consenso entre os diversos players, stakeholders, aí, a gente consiga implementar isso com sucesso. Bom, nós temos 4 minutinhos aqui que a gente pode... Então, eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês, para que vocês possam fazer uma consideração final aí e a gente poder encerrar o painel. Pode ser? Começa, Letícia, por favor. Bom, minha consideração final, não queria encerrar sem dar uma palavra sobre um tema que eu acho muito positivo, que ele aparece tanto nas inovações como no RCR, que é a participação de neutros nesses procedimentos todos aí que a agência toca, né? O RCR2, ele tratou de modo mais focado de dois tipos de neutros, né? A figura da inspeção acreditada, de você ter a certificação de projetos para facilitar a aprovação de projetos dentro da agência. Também a figura do verificador independente, que tem ali a função de aferir obrigações contratuais, de fazer aferições também de natureza mais contábil e de participar de cálculos aí de reequilíbrio e indenização. E também no RCR2 acabou aparecendo ao final a figura, ainda que não expressamente mencionada, que é uma figura que eu sou muito ligada, que é a figura do Dispute Board, que é aquele comitê técnico de neutros que funciona num contrato, né? O tema vai ser disciplinado de modo mais amplo no RCR5, né? Rafael, mas acabou, em razão de uma proposta, acabou tendo uma questão de quando que o Dispute Board poderia ser utilizado e se teria um valor de alçada. E daí teve uma resposta da agência, que ainda falando que vai ser disciplinado no RCR5, mas no sentido de que ele só poderia ser utilizado para obras acima de 200 milhões de reais, que são as obras de grande porte, né? E quando, na verdade, a gente tem na execução de um contrato de concessão, além dessas grandes obras, tem uma série de obras de menor porte, mas que acabam gerando muito entrave de discussão, né? E a figura do Dispute Board é justamente para essas soluções de engenharia, para orçamentação, que são temas espinhosos dentro da agência, dentro do dia a dia, que acaba travando muito a fluência do contrato, da execução do contrato. E, então, aqui vai essa minha palavra final, aproveitando que está aqui o Dr. Rafael Vitali, também o Ministério da Economia aqui ouvindo, da gente tentar incentivar mais a figura do Dispute Board. Eu acho que ela é positiva para que, nesse dia a dia das concessões, realmente a gente consiga fazer o contrato ficar mais fluido, com uma participação de um neutro aí que pode dar uma rápida solução para esse conflito. Sérgio, por favor. Bom, primeiro, eu acho que é muito importante a gente sentar e discutir esses assuntos aqui, tá? Esse grupo trocando ideias e pensando como é que vai melhorar as coisas. Eu acho que muitos passos importantes foram dados. Essa relação e aproximação, como eu comentei, do Ministério e da agência, para mim, é chave. Esse ponto de Dispute Board pode ser uma saída super adequada para uma série de discussões dessas de orçamento, por exemplo, que eu comentei, que eu acho que isso, nos contratos já maduros, é muito impactante. Eu acho que o Dispute Board ou algum dispositivo semelhante vai ajudar bastante. Enfim, acho que nós estamos no caminho, mantendo a gente próximo. A gente, como eu falei, estamos nessa briga para trazer os investimentos para cá e a gente precisa trabalhar junto para que isso aconteça, porque não é só o nosso, né? São vários investimentos que a gente quer trazer para o Brasil, né? Não é só da artéria. E eu acho que essa atração de novos players vai depender de tudo isso, do acerto de todas as questões que a gente está, e amadurecimento dessas questões que estão discutidas. Acho que é basicamente isso aí.
Obrigado. Por favor, Edson. Como considerações finais, eu gostaria de trazer aqui, bom, primeiro comentário em relação ao Dispute Board. Estou plenamente de acordo, acho que ele é uma ferramenta muitíssimo importante, reduz custos de transação, reduz custos judiciais. Eu gostaria de trazer também uma preocupação que acho que está acendendo a luz aqui na cabeça de todos nós, é como continuar o Programa Brasileiro de Concessões Rodoviárias, dado que as concessões superavitárias, as rodovias superavitárias, elas estão se tornando cada vez mais escassas, né? Então, a gente vê diversas possibilidades, o Ministério da Infraestrutura já nos trouxe a possibilidade de utilizar fundos com subsídios cruzados. A gente entende também que o compartilhamento do risco de demanda, dentre outros riscos, vai contribuir para a redução tarifária, o que viabiliza novas rodovias. E a gente vem também trabalhando numa ideia de parceria público-privada, uma PPP de aporte. Seria uma PPP não focada naquela contraprestação continuada de 30 anos, mas uma PPP focada nos primeiros 4 anos, 3, 4, 5 anos, ali, onde você tem investimentos pesados, e um aporte pode dar o equilíbrio necessário para você viabilizar aquela PPP, sem toda a complexidade contratual de se ter um fundo garantidor de 30 anos, sem ter questões da lei de responsabilidade fiscal que o Tesouro tem que enfrentar, dívida pública, operação de crédito, risco fiscal, tudo isso. A gente vem desenvolvendo essa ideia, defendendo essa ideia. Obviamente, não precisaria ser algo obrigatório, poderia ser algo facultativo, né, para quem vá fazer a modelagem, o BNDES, a NTT, o MINFRA, e adotando um modelo de PPP de aporte, você conseguir botar de pé muitos outros pacotes de concessões rodoviárias que seriam inviáveis sem um subsídio. Vitário, por favor. Bom, Jimmy, e todos aqui, acho que as considerações finais, mais do que isso, é um recado mesmo, é de que estabilidade regulatória e respeito aos contratos, acho que é essencial e é a premissa primeira lá dentro da agência, né? É claro que a gente busca ampliar um espaço negocial entre as partes para que a gente possa ser mais efetivo na evolução de cada tecnologia, de cada inovação que ocorre, né, na matriz de compartilhamento de matriz de risco e tudo mais. E o RCR é uma tentativa de resposta a isso, a gente poder ter um instrumento regulatório que permita essa flexibilidade um pouco maior, não ficar amarrado à situação e aos casos que tinham a época do leilão, a época do edital, para que a gente possa sempre evoluir, mas sempre vai ser tudo de forma muito consensual, né? Tem que haver a convergência, é uma parceria público-privada, então a palavra parceria, que eu até destaquei na minha fala da abertura, que é essencial para que isso dê certo, né? Quando todos estiverem munidos do mesmo interesse, e convergindo para ter o mesmo fim, né, que é o atendimento ao usuário, o atendimento ao interesse público, é que as situações vão ser ultrapassadas de maneira mais razoável, né? Então, tendo bom senso, tendo compreensão, razoabilidade, todos os conflitos vão ser dirimidos, e assim a gente vai poder, de repente, viver uma estabilidade regulatória sem a interferência tão grande do judiciário e dos órgãos de controle. É isso que a gente tem buscado lá na agência dia a dia. Bom, obrigado a todos os convidados, obrigado ao público, e passo a palavra para a nossa apresentadora. Obrigada, Jimmy, obrigada aos nossos painelistas, podem retornar a seus lugares na plateia, mas o Jimmy permanecerá comigo aqui no palco.